As montanhas escarpadas do Hindu-Kush guardam segredos que remontam a milênios. Esta terra, situada no coração da Ásia Central, sempre foi o ponto de encontro de impérios e o cemitério de muitos deles. Milhares de anos antes de Cristo, conquistadores já tentavam domar este relevo hostil e sua gente resiliente. Em dezembro de 1979, o mundo observava enquanto o rugido de motores soviéticos quebrava o silêncio das passagens montanhosas. Não era apenas uma movimentação militar rotineira, mas o início de um pesadelo que duraria uma década e mudaria o curso da história global. Leonid Brezhnev ocupava o topo da hierarquia soviética quando a crise começou, e ele era um homem que envelhecia junto com o sistema que liderava. O governo, em Cabul, se encontrava em um estado de caos absoluto. Disputas internas entre facções comunistas ameaçavam o controle que Moscou desejava manter sobre a região. Visualize o destino trágico de Hafizullah Amin, o líder afegão que muitos no Kremlin consideravam imprevisível e perigoso demais para ser mantido no posto. A desconfiança mútua entre esses dois homens acendeu o pavio que incendiou a região por completo. A decisão de remover Amin à força não foi apenas uma escolha estratégica, mas um reflexo da paranoia que dominava a liderança soviética naqueles dias de inverno rigoroso. Pense no frio cortante daquela noite, quando tropas de elite conhecidas como Spetsnaz iniciaram a Operação Tempestade 33. O objetivo era o Palácio Tajbeg, em uma ação rápida e violenta. Amin foi eliminado e um aliado mais fiel ao regime soviético, Babrak Karmal, foi colocado no poder. Karmal chegou montado em tanques estrangeiros, o que selou seu destino como uma figura que nunca conquistaria o respeito do povo. A liderança em Moscou acreditava que a missão seria concluída em poucos meses. Eles esperavam que a presença de um exército moderno e mecanizado fosse suficiente para silenciar qualquer dissidência. No entanto, o que os generais planejaram como uma operação cirúrgica logo se transformou em uma armadilha mortal. O povo afegão, historicamente fragmentado por tribos e etnias, encontrou um propósito comum na resistência contra o invasor estrangeiro. Os guerreiros da montanha, que se autodenominavam Mujahedin, começaram a se organizar nas áreas rurais. Considere o terreno do Afeganistão como uma fortaleza natural, onde as muralhas são feitas de granito e os fossos são abismos profundos. Para os combatentes das montanhas, a geografia não era um obstáculo, mas a arma mais poderosa de seu arsenal. Eles não buscavam enfrentar os tanques soviéticos em campo aberto, pois sabiam que a força bruta do invasor era superior. Em vez disso, eles se transformaram em fantasmas que habitavam as fendas das rochas. A tática principal era a emboscada meticulosa. Pense na paciência de um grupo de guerreiros escondidos em uma crista elevada enquanto observam uma coluna de veículos blindados serpenteando por uma estrada estreita. Eles esperavam o momento exato em que o primeiro e o último veículo entrassem na zona de abate para abrir fogo, bloqueando a passagem e transformando o comboio em um alvo imóvel. Considere também a importância das cavernas que perfuram as montanhas. Esses complexos subterrâneos serviam como hospitais, depósitos de munição e centros de comando protegidos contra os bombardeios aéreos. Os soviéticos lançavam toneladas de explosivos sobre as encostas, mas a rede de túneis permitia que a resistência permanecesse intocada. Quando as tropas de elite tentavam entrar nesses refúgios, encontravam armadilhas mortais e combatentes que conheciam cada centímetro da escuridão. Visualize a agilidade de um combatente que carrega apenas o essencial: um fuzil, munição e um pouco de pão seco. Essa mobilidade extrema permitia que os Mujahedin atacassem em um ponto
e desaparecessem antes que os helicópteros de suporte chegassem ao local. Eles utilizavam o sistema de irrigação tradicional, conhecido como carês, para se movimentar de forma invisível sob as aldeias e campos de cultivo. Pense na frustração dos comandantes soviéticos que viam seus inimigos evaporarem no ar após um ataque devastador. A estratégia soviética se baseava no poder de fogo esmagador. Eles ocuparam as principais cidades e as estradas que as conectavam, mas o campo permanecia um território hostil e indomável. Vilarejos foram destruídos e milhões de civis se viram obrigados a fugir, criando uma das maiores crises de refugiados do século XX. O conflito se tornou um moedor de carne para os jovens recrutas soviéticos. Muitos deles chegavam sem saber exatamente por que estavam lutando em um país que parecia pertencer a outro tempo. A inteligência artificial hoje permite que analistas processem volumes imensos de dados geográficos para entender como a guerrilha se movia, mas para o soldado no chão, em 1980, a única realidade era o medo constante de uma emboscada em cada curva da estrada. No tabuleiro da Guerra Fria, Ronald Reagan via no conflito uma chance de ouro para golpear o Império Soviético de maneira profunda. Ele autorizou o envio de recursos massivos para os combatentes através de operações secretas. Considere a aliança improvável entre a Casa Branca e o general Zia al-Haq, o líder do Paquistão na época. Zia transformou seu país no santuário principal e no canal de suprimentos para os guerreiros que cruzavam a fronteira. Visualize as caravanas de mulas carregando armamentos sofisticados por trilhas que apenas os pastores locais conheciam. A chegada dos mísseis antiaéreos portáteis Stinger mudou completamente a dinâmica dos combates. Antes dessa tecnologia, os guerrilheiros se sentiam indefesos contra os ataques do céu. Com o novo armamento, eles aprenderam a caçar as aeronaves inimigas a partir dos picos mais altos. Aeronaves sofisticadas começaram a cair, derrubadas por combatentes que operavam aquela tecnologia com uma precisão mortal. A moral das tropas soviéticas despencou à medida que a superioridade técnica se mostrava insuficiente para vencer a guerra de exaustão. Enquanto isso, Mohammad Najibullah assumiu o comando em Cabul, com a tarefa quase impossível de manter o regime vivo, enquanto os soviéticos planejavam a partida definitiva. Najibullah tentou uma política de reconciliação nacional para acalmar os ânimos, mas a marca de sua associação com o invasor era uma mancha que o tempo não apagava. Ahmad Shah Massoud surgiu como uma figura lendária no Vale do Panjiri, e ele era um estrategista que usava o relevo a seu favor com uma maestria que desafiava a tecnologia moderna daquela época. Em Moscou, as fissuras no sistema começavam a aparecer. A economia da União Soviética estava sufocando sob o peso de uma corrida armamentista e de uma guerra sem fim. Mikhail Gorbachev assumiu o poder e percebeu que a situação era insustentável. Ele descreveu o Afeganistão como uma ferida sangrenta que precisava ser estancada para que o império pudesse sobreviver. Gorbachev teve a coragem de admitir que a guerra era um erro trágico que precisava acabar. Pense no processo doloroso de retirada que começou após os Acordos de Genebra. Não foi uma partida celebrada, mas uma saída silenciosa e carregada de melancolia. Em fevereiro de 1989, o último soldado soviético cruzou a ponte da amizade na fronteira. O general Boris Gromov foi o último a sair, caminhando a pé enquanto deixava para trás um país em ruínas e uma promessa de progresso que nunca se cumpriu. A União Soviética se retirou, mas as cicatrizes que deixou no tecido social do Afeganistão eram profundas e permanentes.
O vácuo de poder resultante da retirada não trouxe a paz. As facções de Mujahedin que lutaram juntas contra o inimigo comum logo se voltaram umas contra as outras. A guerra civil que se seguiu preparou o terreno para o surgimento de grupos ainda mais radicais. O mundo logo descobriria que o conflito no Afeganistão não terminou com a partida dos tanques soviéticos, mas apenas entrou em uma nova e perigosa fase. A queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética logo depois mostraram que o custo daquela aventura militar foi um dos fatores determinantes para o fim de uma era. Visualize as montanhas de Cabul hoje. Elas permanecem as mesmas, indiferentes aos dramas humanos que se desenrolam a seus pés. A história daquela década de sangue serve como um lembrete de que a força militar bruta raramente consegue subjugar a vontade de um povo que escolhe a resistência como forma de vida. O Afeganistão continua sendo um lugar onde o passado nunca está morto e onde os ecos da guerra de 1979 ainda podem ser ouvidos no silêncio das aldeias remotas. A inteligência artificial pode tentar prever o futuro dos conflitos, mas a alma deste país permanece um enigma que poucos estrangeiros conseguiram decifrar.